Olá pessoal, tudo bom? Bem, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre luz, né? Como a gente viu em aulas passadas, existem alguns tipos de materiais, né, que só podem interagir utilizando luz, né? E aí para isso a gente viu lá que existem dois tipos de fontes de luz, né? Nós vimos a ambiente e vimos também a pontual, certo? Essa aula vai ser dedicada a luzes, tá? Então aqui tem um material, tem o link, né, que vocês vão acessar. Lembre-se de, quando for acessar o conteúdo, né, cliquem aqui no link. E aí nessa página, né, vocês vão colocar aqui em fork, tá? Então quando colocar em fork vai ser gerado um repositório baseado nesse, onde você pode estar aí replicando todos os estudos que foram feitos aqui, tá? Beleza. Então aqui acompanhe esse material, tá todo bem separadinho, né, as coisas. Eu vou avançar na programação, certo? Então dê uma olhada nisso. Ao final da aula haverá um questionário no Moodle, certo? E aí você vai e responde corretamente baseado na aula que você viu aqui, tá bom? Tem um prazo para você responder o questionário, e esse questionário ele vai contabilizar a frequência da aula, tá certo? Então vamos lá, vamos iniciar. Então vou aqui acessar o projeto, certo? Aqui eu já estou com a branch na master, né? Então assim que vocês abrirem o projeto, lembrar daquele comandozinho, né? npm install, certo? Para instalar todas as dependências que forem necessárias. Depois npm run dev. Beleza, ele vai abrir um navegador. Deixa eu colocar aqui do lado, fica melhor da gente ver. Belezinha. Ok, aqui é um cenário, né, que a gente colocou duas fontes de luz, né? Se a gente vier aqui no arquivo script, a gente tem duas fontes de luz, que é a luz ambiente e a luz pontual, tá? Para esse exemplo aqui, a gente está utilizando um material, certo? Que é o... Cadê? Deixa eu pesquisar aqui. Pronto. A gente está utilizando o material standard, tá? Mesh Standard Material. Que a gente viu, né, que esse standard ele é capaz de poder simular alguns efeitos físicos, né? Aqui a gente colocou um roughness de 0.4, isso daqui é para melhorar a questão da reflexão de alguns raios, de algumas cores, tá? Então a gente está utilizando esse material aqui. A gente vai ver que alguns tipos de fonte de luz só interagem com o Mesh Material ou Mesh Physical Material, tá? Outros não interagem com alguns tipos de fonte de luz. A gente vai ver quais também nessa aula, tá bom? Então aqui eu também deixei o disponível download, né? Você pode clicar para gerar uma imagenzinha e tudo mais, tá? Fiquem à vontade para brincar com a forma de simulação, né? de dados, né? Botar uma intensidade maior, colocar aqui um tweak pane aqui para melhorar nessa questão do dinamismo no cenário, beleza? Então a gente vai inicializar a aula, né, trabalhando com cada tipo de fonte de luz de forma individual. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um comentário, tá, de cada tipo de fonte de luz dessa, e a gente vai ver qual é o efeito gerado por cada uma delas, tá bom? Então, primeiramente a gente vai falar sobre a iluminação do tipo ambiente, tá? Na iluminação do tipo ambiente, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar esse cara aqui, tirar esse, né? Então a gente vai ver que como esse material, né? Deixa eu habilitar aqui o Alt Save, porque assim que a gente for modificando ele já vai atualizando aqui. Então quando a gente for colocar o tipo de material, eu vou, para agilizar, eu vou colocar aqui do ladinho para mim, certo? E aí eu vou colocar agora somente a fonte ambiente, certo? Olha só, quando eu coloco somente a fonte ambiente, né, uma fonte de luz ambiente, a gente está vendo tudo na mesma cor. Isso é similar ao material, o flat material, né, como se fosse flat material
ou aquele primeiro material que a gente trabalhou durante as aulas, né? Que ele tem uma cor chapada. Isso daqui, o que é que significa isso em termos práticos, né? Vamos imaginar aqui que a gente tem aqui um cenário, né? Que tem o nosso objeto. Está feio esse objeto. Aqui é o objeto, um objetozinho aqui. E essa fonte de luz, ela é como se estivesse aplicando a mesma tonalidade em toda parte do objeto, certo? Então, por todo o objeto eu vou ter aquela mesma cor, aquela mesma fonte de luz, tá? Isso daqui serve para meio que eu interagir com a parte escura, né? A parte escura do objeto vai estar retratando aquela cor, né? Que está interagindo com esse tipo de fonte de luz, tá? Então, é esse efeito que a gente vai ter. Quais são os parâmetros? O primeiro parâmetro é a cor, no caso aqui é uma cor branca, né? Deixa eu minimizar aqui. Primeira fonte com a cor branca. E a segunda cor, o segundo parâmetro é a intensidade. Então, quanto maior a intensidade, mais forte vai ficar essa interação com a cor branca. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1, olha só, vai ficar bem forte, né? Então, vai ficar praticamente branco, né? E se eu colocar, quando eu for diminuindo, essa cor ela vai interagindo menos com os objetos ali, tá? Então, esse é a primeira fonte de luz material. Aqui eu já coloquei algumas para agilizar. Eu vou dar só um checkout. E checkout. Beleza, aqui eu coloquei no pane, né, essa questão do level. Então eu coloquei aqui o level, né, da intensidade da cor da luz ambiente, para ficar aqui interagindo pelo pane. Então aqui a gente vai tendo menos intensidade da luz, né, e aqui eu vou ter mais intensidade dessa fonte luminosa, tá? Então esse é o nosso ambiente light, né? Então é uma luz, né? Entre aspas, que ela não tem uma posição fixa, né? Ele tem que ficar ali no ambiente, né? Que vai estar interagindo ali com todos os objetos da cena, tá? Nossa segunda fonte de luz é a fonte direcional, tá? A fonte direcional, não sei se vocês se lembram quando a gente falou na aula sobre a luz do sol, né? A luz do sol é um tipo de luz direcional. Então, vamos voltar aqui para a nossa ilustração. Imagina, né, que eu estou aqui com o meu objeto, certo? E aqui eu tenho uma fonte de luz que ela está aplicando aqui nessa direção, certo? Então, todas as fontes de luz elas vão ter o mesmo sentido, a mesma direção, né? E ela meio que se encontra distante, né? Uma luz que ela é direcional, como se fosse um vetor, tá? Então, essa luz ela vai interagir nesse objeto, utilizando essa direção, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma luz direcional. Eu vou descrever utilizando Three Directional Light. O primeiro parâmetro corresponde à cor daquela luz e o segundo parâmetro, desculpa, corresponde à intensidade. Então, quanto mais forte, né, quanto mais próximo de maior a intensidade dessa fonte luminosa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1, eu vou ter aqui uma luz muito forte, tá? Observem, pessoal, que como é uma luz direcional, uma luz distante, ela não se atenua com a distância, né? Então você não tem um fator de distância ou de atenuação relacionado a esta fonte luminosa, certo? Aqui você também pode setar qual seria a posição dessa luz, né? No caso aqui não vai ser uma posição, vai ser a direção dessa luz, tá? E essa direção ela tem um efeito inverso. Como assim, né? Se a gente for observar aqui, bora olhar aqui nossa ilustração, tá? Então, vamos supor que eu estou querendo que a luz fique nessa direção aqui, né? Essa direção aqui, quando a gente viu lá eixos, né? Aqui vamos supor que tem um XY, certo? XY.
aqui é como se tivesse um vetor nessa direção aqui, né? Ele está como se tivesse contrário, né? Negativo, é como se fosse algo do tipo aqui, sei lá, o x menos 2 e o y menos 4, por exemplo, né? Então ele é negativo, né? Ele está descendo assim, essa direção. Mas com a interpretação de JS, né? Você vai especificar um ponto, só que a direção ela é contrária a esse ponto, como se você estivesse multiplicando por menos 1, tá? Então, por isso é que a gente consegue colocar um ponto aqui, 0.25, e está tendo iluminação nesses objetos aqui, certo? Mas se eu colocasse negativo, ó, o que aconteceria? Ó, como se ele tivesse vindo de baixo, né? Pegando esses objetos aqui, tá? Então, esse position aqui, né, vai ser um vetor, só que é como se você estivesse multiplicando por menos 1 para dar essa direção que a luz está batendo ali, tá bom? Então, vou voltar aqui. Essa seria a nossa fonte do tipo direcional, beleza? Nosso terceiro tipo de fonte de luz vai ser uma fonte de luz semi-esférica, tá? Então, bora modificar aqui para parte 3. Olha só como é que é essa fonte de luz semi-esférica. Ela é semi-esférica no seguinte aspecto, né? É como se você tivesse dois tipos de luz direcional, só que uma parte ela está atuando uma cor e outra parte está atuando outra cor, tá? Como assim? Bora dar uma olhada aqui na ilustração aqui também. Então vou aqui apagar aqui tudo. Então imagina que você tem aqui o objeto, vou botar o objeto amarelo aqui também. Você tem um objeto e aqui você vai ter uma cor que você vai especificar atuando nessa parte do objeto e uma outra cor que vai estar aqui atuando embaixo do objeto, literalmente em cima e embaixo do objeto, tá? E aqui no objeto você vai ter mais cor, né, laranja aqui embaixo, aqui ele vai diminuindo, e aqui em cima você vai ter mais cor aqui, por exemplo, vermelha, e aqui ele vai diminuindo. Então você vai ter duas cores, né? Imagina que você está assando aí um frango, né, que tem fogo em cima e embaixo. Então tá pegando aqui do dois lados ao mesmo tempo, né? Então aqui você tem esse tipo de fonte de luz chamada semisférica. Então uma parte vai ter uma cor e outra parte vai ter outra cor, tá? Então aqui, como ilustração, né, a gente tem aqui a especificação do que, né? De duas cores. Aqui vai ficar em cima e aqui vai ficar embaixo. E a intensidade. Se eu aumentar aqui a intensidade, ó, como é que é a cor que está sendo apresentada aqui. Então, embaixo a gente tem uma cor mais pro azul, né? Red, green, blue, azul. E em cima a gente tem uma cor indo mais para o vermelho, tá? Então você pode estar aí modificando essas tonalidades aí, você vai ter meio que um efeito degradê aplicado aos objetos, tá bom? Então essa é a fonte de luz do tipo semisférico. Legal? Ok. Nossa terceira fonte de luz é a luz do tipo pontual. Eu vou modificar aqui para a parte 4. Aqui já tem dois fontes de luz. Eu vou comentar isso aqui, daqui a pouco a gente fala dela. Então, a fonte do tipo pontual, né? A gente viu em sala de aula, trabalhou muito com esse tipo de fonte de luz, né? Então, a gente viu até também na nossa aula de materiais. Então, o primeiro parâmetro da fonte de luz pontual é uma cor, tá? E o segundo parâmetro é a intensidade, né? Como a maioria das cores das fontes de luz que vocês têm observado, sempre eu tenho um padrão, né? Cor, depois vem intensidade, depois vem outros parâmetros, tá? Então, neste caso aqui, a gente tem a cor, tem a intensidade. E aqui eu também posso selecionar a posição da fonte de luz, tá? Então eu posso dizer onde é que essa fonte de luz ela está localizada, né? Essa fonte de luz, pessoal, ela não é similar a uma lâmpada, tá? É bom que a gente entenda
que esse tipo de fonte de luz, a luz pontual, ele não é como uma lâmpada, tá? Então é o seguinte, vamos botar aqui um objeto também, né? E aqui, vamos pensar que ele é um ponto, realmente um ponto, que esse ponto ele espalha a luz em todas as direções, tá? Ele vai espalhar luzes em todas as direções, beleza? E aí, baseado nisso, a gente pode fazer algumas ajustes em relação à atenuação. Lembra que a gente falou em sala de aula, né, que existe como a gente fazer a atenuação de acordo com a distância, né? Então, de acordo com a distância, a gente pode fazer com que essa luz ela fique mais fraca, né? Então, como se tivesse aqui uma luz bem fortona aqui e depois ela vai diminuindo. Então, de acordo com a distância, ela pode ser atenuada, tá? E a gente pode definir a velocidade de atenuação também, tá? Então, voltando aqui, então a gente pode especificar a posição, né? Então, aqui a posição do objeto, vou botar aqui um pouquinho mais para cima, por exemplo, aqui de 2, certo? Então, aqui x, y, z, tá? Então, ele já está mais um pouquinho aqui em cima. Aqui a gente está vendo, pessoal, meio que esse efeito de reflexão aqui nesse objeto, né? Porque ele tem aquele parâmetro Rugnes, tá? Por isso que a gente está vendo esse reflexozinho aqui da luz, tá bom? E aqui eu posso especificar a atenuação. Então, a atenuação vai ser o seguinte: eu posso especificar o terceiro parâmetro corresponde à distância, né, que eu vou ter, né, dessa luz. Então, por exemplo, botar aqui 10 e colocar aqui 2, né? Então, 10 é o fator de distância, tá? Aqui está até falando, né, distância. E aqui o fator de decaimento, né? Quanto ele vai decair ao longo dessa distância, né? A força da intensidade dessa luz. Então aqui a gente observa que aqui, né, a gente já tem pouca luz, né, nesse objeto aqui, nessa bola, nessa esfera, melhor dizer, né? Quando eu não tinha esse fator de atenuação, olha só como é que ficava a esfera, ó, bem concentrada a fonte de luz, né? Então, para você ter um efeito mais realista, né, é interessante você fazer essa atenuação com a distância, tá bom? Então, esses são os parâmetros que trabalham com essa questão da atenuação com a distância, beleza? Vamos para a terceira fonte luminosa, certo? Deixa eu voltar bem aqui. Acho melhor explicar por aqui. Deixa eu colocar aqui o 10 e 2. E agora vamos trabalhar com o Area Light. O Area Light, ele é um tipo de luz, tá? Que ele só também para falar a verdade, é um dos tipos de fonte de luz que só vai agir com material ou standard material, tá? Ou physical material ou standard material. Se eu colocar aqui, ó, aqui é o Area Light, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais particularmente. Então, mas observe que eu tenho interação desse Area Light com os objetos, certo? Mas se eu vier aqui no material, cadê o material? A gente se perde aqui, né? Se eu colocar aqui Fong Material, olha o que acontece, ó. Eu não vejo a efeito, né, desse fonte de luz, desse tipo de fonte de luz, tá? Porque ele só interage ou com o physical ou com o standard material, tá? Então aqui a gente tem uma fonte do tipo Rect, né? Rect Area ou Area Light, eu gosto de chamar de Area Light também. Então vamos ver aqui a ilustração de como é que funciona esse tipo de fonte luminosa. Então aqui eu tenho, pensa naqueles refletores de luz que acontece que muitos fotógrafos utilizam, né? Então você tem aqui um objeto e aqui você tem meio que uma área aqui, né, uma área retangular, que aqui vai sair luz, né, dessa área retangular, certo? Então é como se eu tivesse aqueles, como se fossem os refletores, né, só que são mais retangulares, né, jogando luz ali, tá? Então
esse é o que a gente chama de área light. Então aqui a gente vai ter alguns parâmetros relacionados a isso, né? A gente vai ter aqui a altura dessa área, a gente vai ter a largura dessa área, tá? E a gente também pode manipular a direção que essa área ela vai jogar a luz ali, tá? Então, bora dar uma olhada nesses parâmetros. Opa, passei. Então, para o Area Light, bora fazer cada um separado aqui, como está aí no slides. Slides não, no Notion, né? Então aqui, ó, o primeiro parâmetro é a cor, tá? O segundo parâmetro corresponde à largura. Eu acho que é largura, deixa eu ver. Acho que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Pronto, é isso mesmo. O primeiro parâmetro é a cor. O segundo parâmetro corresponde à intensidade, tá? Vou colocar aqui intensidade 1, por exemplo. Beleza? O segundo parâmetro corresponde à largura, tá? Então, por exemplo, se eu aumentar aqui, ó, 2, a gente vai ver que essa áreazinha vai aumentar, né, na largura. E se eu colocar aqui 5, acho que não vai perceber muito, mas ele vai esticar aqui também, ó. Ele vai subir, né? Então, o primeiro parâmetro corresponde à intensidade, o segundo parâmetro corresponde à largura e o quarto parâmetro, né, corresponde à altura, tá? Então, de novo, cor, intensidade, a altura, a largura e a altura. Largura e altura, tá? Então, esses são os parâmetros. Por padrão, esse objeto ele vai ser colocado na posição 000, né? Se a gente fosse aqui para baixo, porque aqui não dá para ver o que está embaixo, né? Se você já habilitasse aqueles sides lá, né? Mas a gente veria, né, o que está aqui embaixo também. Vamos colocar aqui os sides. Cadê o material? Para a gente ver ele aqui embaixo também. Cadê? Material. Material. Sides. Side. Tree. Double side. Olha só, também está agindo aqui embaixo também, né? Observe que aqui está azulzão, né? Por conta lá daquele tipo de fonte de luz semisférica, né? Que é azul aqui embaixo, tá? Beleza? Então a gente tem as cores aí, né? As luzes interagindo, todas elas em conjunto aqui, tá? Então voltando aqui, a nossa luz aqui. Então ela é colocada aqui nessa posição, 000. Se eu quiser, né, alterar essa posição, eu posso utilizar aqui o Position Set. Então quando eu utilizo Position Set, eu desloco aqui essa posição, né, para onde ele está visualizando, tá? Então aqui eu vou botar aqui 1 em 1. Tá? Que eu consigo ver essa intensidade. Eu posso até duplicar, né? Por exemplo, colocar 2 aqui, eu vou aumentar ainda mais essa intensidade, né? Ficar bem mais forte. Mas usualmente a gente trabalha mais com valores entre 0 e 1. Mas dá para você colocar um valor maior, tá? Beleza. Outra coisa que a gente pode também modificar é a direção para onde essa luz está apontando, tá? Então, para isso a gente vai utilizar algo similar que a gente usa na câmera, né? O Look At. Então, o Look At a gente utiliza para focar em um ponto específico, né? Aqui ele ainda está jogando para frente, né? Como se estivesse jogando aqui para frente, mas eu quero que ele modifique para jogar para uma posição específica, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu coloco aqui o Look At e aqui você pode especificar qual é a direção que essa luz vai apontar. Então, se você, por exemplo, quiser fazer no seu cenário uma espécie de uma luz em área, né, que vai ficar uma garagem, por exemplo, você pode colocar essa luz ali em cima, né, e o Look At para baixo, por exemplo. E aí você pode especificar um ponto fixo
ali na superfície. Nesse caso aqui, quando você não coloca nada, você está colocando o vetor 000, né? Então ele está aqui, ó, como se tivesse direcionado para o ponto 000, que está aqui logo abaixo aqui do cubo, tá? Perto aqui do cubo, certo? Então essas são as configurações que podem ser feitas utilizando o Area Light. Show? Vamos para a nossa última fonte luminosa, que é a luz spot, tá? Essa do laser é muito interessante também, tá? Deixa eu adicionar aqui essas alterações. Beleza, agora eu vou dar um checkout aqui para partes. Beleza, aqui a gente vai ver agora o spot, tá? O spotlight, pessoal, ele é aquele tipo de fonte de luz que a gente falou em sala de aula também, né? Bora ver aqui novamente uma ilustração, tá? Então aqui eu tenho o meu objeto, tá? E aqui eu tenho um spot, tá? Aqui eu tenho a posição desse spot. Aqui eu vou especificar o ângulo de abertura desse spot, a intensidade, tá? E aqui a gente pode também especificar aquele parâmetro de decaimento que a gente falou também em aula, né? Que utiliza o cosseno, né? Para especificar uma área de penumbra aqui, tá? Então a gente vai ver como trabalhar com esse tipo de fonte aqui. Então, o spot eu vou especificar a cor, a intensidade, segundo parâmetro. O terceiro parâmetro é a distância, tá? Então, a gente pode especificar também a distância que esse spot ele vai percorrer. Vou fazer o seguinte, eu vou comentar algumas coisas aqui para a gente falar de forma individual. Então, eu vou comentar esse cara, comentar esse aqui também, e eu vou comentar esses parâmetros aqui para a gente falar de um por um, tá? Então, por padrão, a gente vai ter esses dados aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro parâmetro é a cor, intensidade. Esse parâmetro aqui é a distância que aquele spot ele pode percorrer, a distância máxima similar ao pontual, né? Eu tenho um comprimento máximo que aquele da luz ela vai percorrer, né? Se eu diminuo isso daqui, ó, vamos colocar aqui 2, por exemplo. Olha o que aqui acontece. Ó, ele nem chega a bater aqui no cubo, e nem no chão, né? Vou botar aqui 5. Não, ele já começou a pegar, né? Então, aqui no caso é a intensidade, né? A distância que essa luz ela vai percorrer, tá? Então, vamos botar aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo que esse spot ele vai estar abrindo aqui, né? Então, aqui eu tenho π vezes 0.1, né? Então, tem um valor pequenininho. Se eu botar aqui um valor maior, o que acontece? Ó, ele está pegando uma região bem maior, bem abrangente. Então, aqui quanto maior, né? Mais essa luz ela vai abrir, né? Imagina como se estivesse abrindo aqui, né? O ângulo. Então, quanto menor, vou botar 0.05. Aí você vai estar restringindo mais o ângulo, tá? Beleza? Os demais parâmetros, pessoal, correspondem àqueles parâmetros que a gente falou sobre fator de decaimento, né? Aqui a gente tem, ó, uma luz do tipo dura, né? Vou botar aqui de novo, ó. Aqui a gente tem uma luz do tipo dura aqui, ó, na lateral aqui. Então, como é que eu faço para que ela fique mais suave, né? A gente coloca fator de decaimento, tá? Então isso daqui é um fator de decaimento, né, do ângulo. Então estou pegando 0,25% desse ângulo aqui, dessa borda, né, para poder fazer essa zona de penumbra aqui. E aqui é outro parâmetro relacionado ao fator de decaimento, né? Qual seria o fator? Então vou colocar aqui um outro parâmetro, por exemplo, 0,5. O que acontece? Aqui eu já tenho uma modificação em como é que essa cor aqui ela vai se desenrolar, tá? Então você pode colocar eu acho que
fica legal também. Se eu aumento isso daqui, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar penumbra maior aqui, tá? Então eu vou botar aqui 0.5, por exemplo. O que é que vai acontecer? Aqui tem uma penumbrazinha bem maior, bem mais considerável, tá? Então você pode deixar esse spot, né, tendo um efeito aí bem mais suave, tá? Os outros parâmetros que a gente pode também estar trabalhando no Spotlight é a posição, aonde esse spot vai iniciar, certo? E aqui a gente também pode dizer qual é o target, né? Aonde é que ele vai direcionar. Então vamos voltar bem aqui para a ilustração. Então, por exemplo, eu posso especificar o seguinte: olha, o target é esse carinha aqui. Então ele vai olhar para essa direção aqui e tudo vai estar relacionado a esse target. Então a gente pode fazer a alteração desse target também. Mas tem uma diferençazinha quando a gente utiliza o spot, né? Que é do Three.js isso. Então, além de modificar o target, né, utilizando esse comando aqui no caso é um vec3, né? Você pode especificar a posição. Observem que não mudou nada aqui. Então, para eu direcionar de fato, eu preciso adicionar o target à cena. É como se esse target ele fosse um objeto. Então, como ele não está na cena, ele não aplica, tá? Então, adicionando aqui o target à cena, aí sim a gente vai ter uma modificação na direção do spot, tá? Então, essas são as diferenças que você vai ter ali, certo? Ok, então essas são as fontes de luz que a gente pode estar trabalhando no nosso cenário, tá? Em relação à performance, né, a gente tem que a luz ambiente e a luz semisférica, né, o custo é mínimo, né? Você não vai ter muito custo no uso desses dois tipos de luz ambiente, desses dois tipos de luz, né, o ambiente e o semisférico. Quando você trabalhar agora com a direcional e a pontual, você já vai ter, né, um custo moderado ali, né, ao utilizar esse tipo de fonte de luz. Já quando você trabalhar com a fonte spot retangular, você já vai ter um custo mais elevado. A gente observou até que o efeito desses dois tipos de luz, né, eles são mais elaborados, né? Eu posso colocar decaimento, eu posso modificar ali como se tivesse várias direções ali numa área, né? Então isso daí ele começa a aumentar um pouco o custo, tá? Uma observação aqui, né, que o retangular ele só age se for um mesh standard material ou se for um physical material, tá? Então olha só, o spot ele funciona também em todos, tá? Em todos que interagem com a luz, né? Mas vamos colocar aqui de novo o Fong, para a gente ver como o spot vai funcionar aqui também. Cadê? Tá aqui. Vou colocar aqui o Fong. Ó, colocando aqui o Fong, a gente vai verificar que somente a área sai, né? Mas os demais continuam agindo aqui, tá? Beleza? Os demais continuam agindo, mas só que o retangular, né, ou área light, ele saiu de cena, tá bom? Então, somente uma observação em relação a isso, tá? Se você quiser trabalhar com área light, você tem que optar por esse tipo de material, tá bom? Beleza. Existem helpers, tá, que nos ajudam a visualizar a posição dessas fontes de luz, né? Então, vamos supor, se você vai criar um cenário com muitas fontes de luz, como é que você vai saber onde está cada um desses tipos de fonte de luz, né? Complica a visualização disso. Então, no Three.js você também tem helpers que lhe ajudam nesse processo. Então, vou aqui. Vamos acessar aqui uma outra branch que tem os nossos helpers. Pronto. Então aqui são todos os helpers que a gente pode adicionar, tá? Então a gente tem um helper para luz semisférica, ó, que é aqui a azulzinho e a vermelho. A gente coloca a luz que você especificou. Aqui é o tipo de fonte pontual, certo? Então está localizado aqui. Aqui é o do tipo área light. Esse carinha aqui é do fonte direcional. Aqui é do semisférico. E esse verde aqui é o spot, tá? Então você pode adicionar esses helpers.
com exceção do Area Light, que você precisa fazer importação, tá? Aqui em cima, os outros, ele já é por padrão no 3ds, tá? Então os outros tudo é com Tree, ó, tá? Exceção do helper do Area Light, beleza? Eu coloquei aqui também uma dinâmica, né? Para você poder visualizar os helpers ou não, né? Eu coloquei aqui para quando eu clicar ele tirar, né, os helpers, tá? Então todas as fontes de luz eu coloquei que a visibility, como ele é um objeto, né, que herda do Object 3D, ele também tem um parâmetro visible. Então aqui eu adicionei, se tiver visível, todo true, se tiver não visível, tudo false, e aí ele vai dar esse dinamismo aqui, tá? E aí eu coloquei esse input aqui, tá? Então esse input aqui ele é responsável por mostrar essa telazinha aqui, tá? Esse checkboxzinho, beleza? Ok? Então, pessoal, se vocês tentem fazer toda a aula, tá? Desde o início até aqui, né? Acompanhem pelo link do Notion, beleza? Todos os materiais estão aí na plataforma Moodle da UESP, tá? E caso você se perder em alguma parte, você pode visualizar o resultado final dando um clone na branch final, tá? Então na branch final eu coloquei esse resultado que vocês estão vendo aqui, tá? Então vocês podem baixar, ver o código, analisar direitinho. Qualquer dúvida, coloquem perguntas no fórum, tá? Vai ter um fórumzinho aí que você pode adicionar perguntas, né? E todo mundo vai interagindo aí, tá bom? E é isso. Então, tenham todos uma boa aula, né? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.